Boa noite. Eu estou cansado da minha cara, né? Três palestras seguidas. É um seminário. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema interessante, né? O Espiritismo é simplesmente uma crença. O que nós entendemos por crença? Normalmente está ligado ao conceito religioso. Né? Um conjunto de conhecimentos, de princípios, de postulados que vão embasar, né, uma doutrina religiosa, né, cheia de dogmas, de conceitos, com suas práticas particulares. Quando a pessoa adentra ao segmento religioso, para tornar-se fiel àquele segmento, àquela corrente religiosa, ele tem que assimilar e aceitar, né, fielmente, como se diz, né, tais princípios, tais postulados, sem questionar. Durante algum tempo, não, tá bom, você não utiliza semana passada, tá bom. Não utiliza semana passada, não. Quinta-feira tá bem. Tá na pena. Deixa eu ver. Deixa eu estar ligado ao lado, na esquerda. Tá funcionando legal. Tá. Agora vai. Tá com pilha? Tá. Às vezes eu encaixo. Lá. Tá certo. Se nós observarmos a história da humanidade e entendermos que a nossa constituição como indivíduo, como ser humano, para compreender o mundo, a origem do nosso mundo, do planeta, por que existimos, a causa dos sofrimentos, das dores, qual o porquê da vida, o que estão fazendo aqui, cada segmento religioso, de acordo com a sua cosmovisão, vai dar uma explicação plausível, coerente, de acordo com o seu próprio segmento religioso, de acordo com as suas expectativas, de como ela vai apreender e compreender a própria existência e o próprio mundo. Isso quer dizer que uma religião é melhor do que a outra, uma é pior do que a outra? Não, porque cada religião tem a sua funcionalidade e está condizente com o ser, com o indivíduo, que lhe traz uma resposta plausível de acordo com o nível consciencial de cada um. Então não podemos ter um preconceito, a gente tem um preconceito porque o irmão segue tal religião, porque está ali seguindo fielmente, sem questionar tais segmentos. Às vezes é um momento daquele espírito, daquele momento, é o nível consciencial dele, é o que ele consegue compreender e apreender e corresponde, de fato, às suas expectativas. Como eu sou muito crítico, eu fui convidado por alguns segmentos religiosos, eu vou pode questionar, e como não se podia se questionar nesses determinados segmentos religiosos que os colegas me convidou, então eu fui expulso antes de começar a perguntar. Porque assim acabou, não pode ser questionado. Então, para o meu nível consciencial, entender uma filosofia, uma doutrina religiosa, filosófica, que impeça o ser humano de questionar, de perguntar, já que é um dos atributos principais do ser humano que Deus nos deu, que é a inteligência, que é o pensamento racional e crítico. Então é complicado para mim aceitar tudo ali com os olhos fechados. Mas algumas pessoas ficam confortáveis em relação a isso, se acomoda, faz parte da compreensão que ela tem naquele momento da existência dela. Se nós passamos por diversas encarnações e trazemos muitas vezes arraigado no nosso eu, na nossa consciência mais profunda, tais segmentos, essas crenças podem tornar-se um instrumento de impedimento à evolução daquele ser ou não, da forma como ele vai encarar o mundo, como ele vai encarar a própria existência. Se nós pensarmos que todo o desenvolvimento da humanidade, inúmeras civilizações das antigas e das atuais, cria-se sistema religioso para tentar compreender o mundo, vivemos com sistemas de crenças que não está só ligado à religião, sistema de crenças ligado à política, né, à economia,
o que eu acho como crença como correto, que faz parte do valor consciencial meu, do que é certo, do que é errado, e vamos constituindo essa nossa identidade, essa nossa individualidade, personalidade, através da nossa cultura, das tradições, dos costumes, da sociedade na qual estamos inseridos. Trazemos também disso de vidas pregressas que está impressa no nosso corpo mental lá, latente, e às vezes é difícil mudar de crença, porque choca com a minha própria integridade como ser humano. Então todos nós vamos construindo a nossa própria existência a partir dessas influências da família, da tradição da família, da sociedade na qual estou vivendo, sociedade brasileira, da cultura diversa da cultura chinesa, e assim por aí vai. Se nós pensarmos que durante a nossa infância, a maioria de nós, nessa encarnação ou na encarnação passada, estamos ligados ao catolicismo, e de forma até inconsciente, uma mãe ou um pai diz assim, menino, vai comer, senão Deus castiga. Deus vai ficar chateado com você se você fizer isso. Se você não estudar. Já criamos bloqueios, já criamos um sistema de medo na criança, condicionada a uma recompensa porque ele pecou perante Deus. Que tipo de crença estamos desenvolvendo nessa criança? Uma crença infantil, uma crença limitadora, ou uma crença que vai propiciar esse indivíduo a ter uma segurança da sua própria existência e enfrentar os desafios da vida. A grande dificuldade de nós seres humanos aqui encarnados é justamente encarar as dificuldades, as dores, os sofrimentos, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma situação adversa como nessa casa, que destabilizou todos nós, saindo da zona de conforto, estamos aqui durante 25 anos, e causa um desajuste. E é preciso na humanidade, em qualquer situação da nossa vida, desestabilizar, para que possamos entender os sinais e possibilitar o nosso raciocínio, o nosso intelecto, quais são as estratégias que eu vou utilizar para conseguir resolver essa situação, o que está nas minhas mãos que eu posso resolver, o que está que a equipe espiritual possa me auxiliar. Não consigo resolver, vamos passar para o outro plano, pelo plano B, C, D e etc. Então, na nossa existência, temos que estar preparados aos desafios existenciais. E muitas vezes nós não estamos, e precisamos o quê? Ficar ali acomodado, porque estou na zona de conforto, eu estou estabilizado. Mas quando vem uma doença grave, quando vem a perda de um ente querido, quando vem a perda de um emprego, que tinha um super salário e depois eu vou ganhar um salário mínimo, fico revoltado contra Deus, fico revoltado contra mim mesmo, crio aquela angústia, aquela frustração, aquela zona de depressão, de incômodo. Então nós falamos para pensar, cadê a justiça divina? Colocamos Deus como culpado pelas nossas infelicidades e vicissitudes da existência. Mas temos que prestar atenção que vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos passando por uma etapa, por um estágio, e estamos neste planeta, neste mundo, porque existem ainda em nós mais vícios materiais e morais do que as virtudes. Então, qual o papel que eu devo desempenhar aqui? Estando na religião A, B e C, assimilando o sistema de crença A, B ou C, a minha própria evolução. Penso que todas as religiões têm esse conluio, trabalham com essa concepção na sua essência, desenvolver o ser humano para praticar o bem, desenvolver a solidariedade, a fraternidade, a caridade, porque você evolui e ajuda a humanidade, a sociedade como um todo evoluir. Então, essa concepção do sistema de crença que nós adquirimos, até que ponto está me travando, deixando numa zona retrógrada, arcaica, ou está me impulsionando para o meu próprio crescimento pessoal? Em que momento da minha vida, da minha existência, eu estou dentro de um segmento religioso, eu começo a despertar a consciência, o pensamento crítico, autônomo, e não condiz mais com a minha concepção. A mudança de crença muitas vezes acontece com essas mudanças também de frustração,
Então o segmento religioso A não correspondeu mais às minhas expectativas. Se eu estou dentro de uma casa espírita, se eu estou seguindo a doutrina espírita e eu tenho a consciência de que ela não vai dar, não é uma teologia da prosperidade material, então eu tenho que ter essa consciência. Eu não venho para o centro espírita para fazer oração com os mentores da casa, né, para chorar ali no pé do caboclo e pedir uma casa, um carro, uma fazenda e etc. É claro que eles podem nos auxiliar na nossa vida corriqueira, mas a prioridade é a questão espiritual. E o nosso papel enquanto seres humanos na matéria, o que eu estou realizando compete a nós. Eu não posso cobrar de Flecha Ligeira que ele pega, né, materializa aqui de um banco, né, R$1 milhão para comprar 10 prédios desse. Não posso fazer isso. Ele não pode fazer isso, porque está contra a lei divina. Então, se os desafios existem na matéria, precisamos o quê? Enfrentá-los com consciência e responsabilidade. Agora, cabe a cada um de nós, tarefeiro espírita, particularmente desta casa, os frequentadores, os voluntários que percebem e entendem a importância dessa instituição, há 25 anos, com milhares de pessoas sendo assistidas, não só na questão social, mas a questão, sobretudo, espiritual, e entender a importância e a finalidade desta instituição, ela vai bater no coração. Então é um momento que eu preciso me unir com os meus amigos, divulgar, repassar essa informação, essa vaquinha, que nós nunca fizemos isso aqui no Voirá, nunca fizemos isso aqui na casa, de fazer essa vaquinha, é uma questão emergencial e bate na consciência. Se eu tenho 6 mil pessoas ali seguindo, e cada uma delas bater na consciência, eu posso contribuir para que essa casa continue podendo fazer um trabalho que Deus está permitindo, guiado pelo nosso Mestre Jesus, sob a coordenação física, material Iracema Gesley, e sob a coordenação do nosso amigo querido Flecha Ligeira. Então, se eu tiver essa consciência de que eu estou na casa espírita e é um trabalho de suporte, de apoio, de um meu crescimento espiritual, de socorro magnético energético, eu vou ter essa consciência. Não quero que essa casa acabe. Não quero. Então, como é que eu posso mobilizar? Como é que eu posso mobilizar essa energia para o bem? Utilizamos as energias aí fora para fazer o mal. Um mundo de guerra, de violência. Estamos ainda imbuídos de ódio, de egoísmo. E por que não, neste momento que precisamos de instabilidade, unirmos as forças, encarnados e desencarnados, todos os tarefeiros desta casa, encarnados e desencarnados, todos os frequentadores, voluntários, os assistidos do passe de quarta-feira, que teve curas maravilhosas, só que nós não podemos ainda só divulgar, porque a cura vem de dentro para fora. A casa pode auxiliar? Pode, mas o merecimento, a fé é nossa, porque Jesus disse: a fé te curou, te salvou. E nós não podemos prometer cura como existe aí fora. Mas a principal e verdadeira cura é a cura interna nossa. E não terceirizar, né, que um médium incorporado, que um espírito tal vai fazer ali a cirurgia espiritual e transformar de imediato a sua vida. Não. Então é um momento em que vou poder colocar em evidência que sistema de crença estou neste momento imbuído, que faz parte da minha própria vida. Eu estou na casa espírita fazendo o que realmente? É um hábito? É uma rotina? Todo sábado, toda quinta-feira, venho, assisto a palestra, às vezes eu não assisto, durmo, né? Porque pode estar entediante para a pessoa está cansada, então perde um pouco a atenção, o foco, mas eu estou interessado apenas do passe. E o tratamento principal, que é o esclarecimento, que nós trazemos para alargar as nossas consciências e possibilitar que os irmãos nossos equivocados, chamados obsessores, que eu não gosto desse termo, porque são os nossos parceiros dos nossos vícios, sobretudo morais, estão nossos amiguinhos, estão junto conosco, devido à nossa sintonia baixa, e não é obsessor nenhum. Nós somos obsessores de nós mesmos e nós que atraímos eles. Por isso eu penso que toda obsessão parte da auto-obsessão. Se eu estou vibrando no ódio, na inveja, no interesse, eu vou chegar aqui no centro espírita a pedir um auxílio, um passe para reequilibrar os chakras.
E a minha reforma íntima? E a minha mudança está onde? Então estou fazendo o que durante 25 anos, 30 anos, 40 anos? Tem muitos voluntários antigos aqui que trabalham com amor, né, com sinceridade, dando a sua energia física, a sua energia mental, o seu trabalho braçal para que essa casa continue de pé. Então é o momento que a gente deve pensar: o que eu estou fazendo aqui? O que a casa me trouxe de bem, de bom? O que eu posso contribuir? O que eu posso ajudar? A casa me ajudou. Eu comecei aqui fazendo um tratamento com a minha idade desequilibrada, porque depois do desencarne do meu irmão, fiquei revoltado contra Deus, contra Deus, que não quis mais nada. Eu não posso sair de centro espírita, porque eu entro em desequilíbrio, por ter uma idade bastante ostensiva. Eu já tenho essa consciência, que eu preciso trabalhar em prol da minha própria melhoria, em prol do outro, porque existe essa cooperação. Quando Kardec, na Revista Espírita de 1868, diz que o Espiritismo, a priori, não é uma religião, que não quero colocar como um rótulo, mas uma religião que pode atrelar, né, a rituais, a hierarquia sacerdotal, o poder temporal como controle do poder mental e de Estado. Ele quer deixar bem claro isso. Mas ele diz lá na Revista Espírita: eu posso considerar como uma crença ou como uma religião do ponto de vista filosófico. Ele quer dizer com isso, porque toda religião, a priori, prega a cooperação dos pensamentos, dos sentimentos e das ações voltadas ao bem, para a melhoria nossa e do ser humano. Essa é a basilar da doutrina espírita. Por isso que fora da caridade não há salvação. Não a caridade material, mas a caridade de ajudar o outro, de ajudar a casa espírita que precisa do material neste momento, porque ela fez muito trabalho espiritual e ajudou muita gente, direta e indiretamente. Seja perto do espaço de quarta-feira. Acontece aqui sem precisar comunicar, fazer alarde das cirurgias espirituais, né, as pessoas não precisam nem lá fazer alarde, mas acontece, a pessoa está sendo socorrida ali, né? E esses trabalhos que ajudam a humanidade, precisamos ter consciência. Então, se eu posso ajudar numa vaquinha, numa rifa aí fora, para comprar uma coisa até fútil, mas por que eu não posso utilizar esse meu recurso? O que eu posso contribuir para ajudar essa instituição, para que continue de pé, tanto fisicamente como espiritualmente, porque já está imutável essas energias durante muitos anos. Então esse trabalho de cooperação do mundo material e do mundo espiritual, permitido por Deus através da lei da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, tem esse fundamento e tem esse principal objetivo, justamente a ajuda mútua. Então somos nossos irmãos que estão um pouco na superior, um pouco numa escala maior do que a gente, que está nos auxiliando. E por que nós podemos fazer o inverso, para que a casa continue aberta, fazendo seus trabalhos benéficos? Então, isso é o sistema de crença que eu vou desenvolver, em que eu entro na casa espírita e eu posso ter essa consciência. Eu vou ver a casa espírita apenas como uma muleta, apenas como uma fuga. Chego lá, acho a palestra, como passe. Mas eu, como indivíduo, estou fazendo o que de fato ali? Como é que eu posso contribuir energeticamente, neste caso materialmente? Então é uma questão de a gente pensar e entender a que momento, qual tipo de sistema de crença, de conhecimento que nós estamos alicerçados na nossa mente. Porque a forma como eu vou interpretar o mundo, a forma como eu vou me direcionar em relação ao outro, a escolha que eu faço em relação ao tema profissional, a profissão que eu vou escolher, tudo depende do sistema de crença que eu assimilei, que eu adquiri, sendo aquele que vai direcionar a minha vida. Então todo o nosso comportamento, todas as nossas escolhas, as nossas decisões, como eu vou resolver situações problemáticas na minha vida, tudo depende do que eu acredito, do que não acredito, do que faz parte dos meus valores, do que eu considero como ético, não ético, moral, imoral, e tudo isso perpassa o sistema de crenças que nos dá, né, esse conceito limitado à religião, mas em todo o âmbito, em todos os setores da nossa vivência, da nossa humanidade. E o que seria crença em comparação com a convicção?
Será que o Espiritismo é uma crença simplesmente, como diz o tema? Será que o Espiritismo é uma convicção? Eu posso abordar esses dois conceitos levando o aspecto tanto filosófico como psicológico. Se eu levar em consideração a psicologia, sobretudo a terapia cognitivo-comportamental, que diz que a crença, ela é a estrutura mental, são modelos mentais que vamos formar justamente para facilitar com que eu, indivíduo, passe a interpretar a humanidade, filtrar as informações e me adaptar àquele mundo para que eu possa ter uma segurança adaptativa à minha existência. Que não depare do que eu acredito, que entre em confronto com os meus conhecimentos, com a minha moral, com os meus valores, serão trazidos da família ou transformados, constituídos durante a nossa própria existência. Mas filosoficamente, essa crença é um conhecimento que não é alicerçado a priori, através de uma explicação, de uma justificativa lógica, racional. Ela é fluida, ela suscita a dúvida, porque eu posso crer e descrer, eu posso crer no Espiritismo e descrer no Espiritismo. Como assim? Porque o meu conhecimento não foi alicerçado de forma satisfatória, é superficial, é o conhecimento superficial e não condiz com a minha convicção, com o meu conhecimento que precisa ser demonstrado, precisa de uma análise, de um exame crítico, analítico, reflexivo, dessas justificativas racionais. É o que difere a crença da convicção. Aí podemos perguntar, sim, o Espiritismo pode ser uma crença se eu entender no aspecto religioso, na contemporaneidade. Ou seja, hoje no Brasil se considera o Espiritismo como uma crença religiosa, como uma religião. Eu posso considerar como tal, tanto que o IBGE e a sociedade aí fora veem o Espiritismo como mais um rótulo religioso em que algumas pessoas acreditam ou não acreditam. E essa crença pode se tornar uma convicção, depende do que? Da nossa consciência e do nosso pensamento racional. Por que eu acredito, por exemplo, em Deus? Eu acredito em Deus porque minha mãe disse que Deus existe. Mas, como diz lá Kardec, não basta ver para crer, nem crer para ver. É preciso compreender. Como é que eu compreendo que Deus existe? Não, minha mãe me disse que é ponto final. Mas eu, Alex, eu espírita, como é que eu vou compreender Deus? Algo abstrato para a nossa compreensão, mesmo pelo primeiro conceito, é uma inteligência suprema. Inteligência é um atributo, é uma característica, mas a gente não consegue materializar Deus, dar uma concepção limitada dele. O simples fato de eu limitar, conceituar Deus, já estou limitando ele. Então ele não se encaixa em nenhum conceito humano de definição. Quando eu disse que Deus é a inteligência suprema, causa a primazia de todas as coisas, eu estou delimitando um conceito a partir de um atributo meramente humano, que é uma característica da humanidade, dos seres humanos, que é a inteligência. Daí o princípio inteligente do universo, como espírito, como centelha divina, e durante a nossa evolução vai se particularizar, individualizar com cada um de nós. Então, para o meu caso, como é que eu consegui compreender Deus? Nós podemos entender Deus diretamente. Ele não se revela diretamente a nós, mas ele se revela através de suas obras. Se eu olhar o universo, se eu olhar simplesmente o meu corpo físico, em que as minhas células estão trabalhando de forma automática, inconsciente, fazendo um metabolismo, meu coração está batendo, se eu controlar o meu próprio coração, as sinapses cerebrais estão ocorrendo ali. Então, o fantástico mundo do nosso organismo, a integração do sistema digestório, reprodutor, circulatório. Então, é uma máquina, uma fábrica fantástica no nosso corpo físico. Então, eu sempre compreendi Deus dessa forma. Então, a nossa máquina, que é o instrumento de trabalho, no plano reencarnatório, é fantástico. Imagine o nosso próprio eu, a nossa própria essência divina, que é a nossa consciência, que é agente espírito pleno. Então, passar do conceito de crença para o conceito de convicção, parte das experiências pessoais de cada um. Quando Kardec começou a estudar os fenômenos ditos espirituais,
espíritas ou mediúnicos, ele querer entender como acontece esse processo. Inclusive, ele vai dar um caráter científico à doutrina espírita, porque ele criou-se uma teoria, um método para tentar justificar esses fenômenos. Me recordo aquela passagem do Livro dos Médiuns, que o Kardec pensou que os espíritos moviam diretamente os objetos com as mãos, e não se faz com o pensamento. Mesmo que o espírito ignorante pense que está manipulando com a mão dele, perispiritual, mas existe uma manipulação da combinação do seu fluido perispiritual do desencarnado com o fluido anímico, magnetizado, animalizado do médium. Ele começou a fazer esses estudos: por que acontece, por que não acontece, por que dos efeitos eu posso remontar a causa, estabelecendo a teoria. Existe uma ciência própria dentro da doutrina espírita. É claro que converge com o conceito de ciência ligada, ao paradigma materialista, academicista que nós conhecemos. Então, eu posso considerar o espiritismo uma crença, eu posso considerar o espiritismo uma convicção. Eu tenho certeza de que o espírito existe. Muitos espíritas não acreditam nos espíritos, por incrível que pareça. Então fica, será que é, será que não é? Os próprios médios que são intuitivos, mais conscientes, ele começa a se questionar: será que esse pensamento é meu, não é meu? Será que é um processo anímico, uma mistificação? Estou idealizando? Será que eu sou esquizofrênico, paranoico? Então existe para muitos médios no início esse caráter. Então é com a experiência individual daquele médium, estudando a teoria da mediunidade, ele vai passar de uma crença vacilante para uma convicção. Sim, eu tenho certeza de que o espírito existe. Como é que a senhora vai comprovar que está vendo flecha ligeira aqui? Aí a pessoa: não estou vendo. Claro que a pessoa não vai acreditar. Não, essa mulher está cantando na cabeça. Vai dizer assim: os neurônios estão dando lá esse curto-circuito ali, que aconteceu com muitos médios do século XIX, do início do século XX, tudo que jogava no manicômio devido à mediunidade desequilibrada. Então, o papel de cada espírita, sobretudo do médium, é o estudo contínuo, é o estudo permanente, porque a própria equipe espiritual da casa vai avaliar: olha, aquele trabalhador é responsável, ele está estudando, então eu vou dar trabalho a mais a Iracema. Vamos lá, vai Iracema estudar lá o livro de Jacó, vai implantar aqui o passe magnético. Chama aí a equipe de voluntários, de trabalhadores, colocar a mão na massa ali para trabalhar com o passe magnético, que é o pilar dessa casa durante 25 anos. E continua sendo o pilar dessa casa. Então isso parte o quê? Do voluntário. Sim, é a consciência que eu tenho, que eu passei da fase, da doxa, como diz a Grécia Antiga, da opinião vacilante, para a episteme, para a experiência, para a razão, para a prática. E começa a desenvolver essas próprias tomadas psíquicas, vão se incrementando, o médium vai se desenvolvendo, vai ampliando a sua sensibilidade, porque ele passa a ter convicção de que ele não é produto da sua mente, e sim o apoio, o conluio ali do fenômeno dito mediúnico. Então, para muitos de nós, podemos interpretar a doutrina espírita apenas como uma crença, porque se existir uma outra crença que eu vou deixar de largar o espiritismo, eu vou seguir a outra que não corresponde ao meu nível consciencial. Não, eu vou acreditar numa convicção. Mas aí tem um porém. O filósofo Nietzsche diz o seguinte: o instrumento mais perigoso da verdade não é a mentira, e sim essa convicção plena. Porque quando eu tenho uma convicção plena de um conhecimento absoluto, ele se fecha em si mesmo e impede o questionamento, a dúvida. O espiritismo não é isso, porque o espiritismo não responde tudo agora, porque acompanha o desenvolvimento intelecto e moral da humanidade. É por isso que vem os conhecimentos, vai aparecendo aos poucos. Nem tudo que se pergunta ao livro dos espíritos, os espíritos respondem diretamente. Porque eles não sabem, porque eles não querem, pode ser que não querem, mas porque muitas vezes nós não temos o nível, como se diz, a maturidade intelectual e moral para compreender tais leis. Nós somos ainda aqui pequeninos.
E seria um choque, um embate para o nosso conhecimento. Imagine se na época de Kardec falasse dos chakras, falasse desses corpos todos, já era difícil Kardec entrar em embate com uma crença já firmada, que era o catolicismo, apresentando como espiritismo, como espírito imortal, como a lei da reencarnação, como lei natural, em embate com a sociedade da época profundamente católica. Então a humanidade vai recebendo as informações de forma paulatina, de acordo com o nosso nível consciencial. Mas o que faz muitas vezes um espírita deixar de ser espírita? Porque muitas vezes o que ele procura na doutrina espírita não corresponde às suas expectativas. Não é o que a doutrina espírita prega de fato, é a cura imediata. Eu vou lá para receber um passe incorporado, só quero ser um passe mediúnico, aquele que presta. O passe vinculado com o passista ali, tendo ainda a combinação do fluido anímico do passista com o espírito, mas não quero. Aquele que é forte, o passe ali incorporado, do caboclo ali fecha e gira que é mais forte, ali vai estabilizar, vai dar aquele choque. Então as pessoas querem ver fenômenos dentro da casa espírita e se utilizam aí fora a terminologia de casa espírita com a doutrina que não tem nada a ver. Por isso que é importante o estudo, que eu vejo aí nas redes sociais de médiuns, dos supostos médiuns, recebendo Chico, recebendo Jesus e a Nossa Senhora. Então é muito complicado. Se a gente tiver o discernimento, passamos do estado de crença para o fanatismo, para o misticismo e para a fascinação. O fanatismo que é justamente impulsionado pelos espíritos obsessores, que é essa ilusão que o espírito coloca diretamente à nossa mente. E muitas vezes aquele dirigente de uma casa espírita, invigilante, está recebendo uma orientação de um espírito mistificador, está destruindo a própria doutrina no foco ali dentro da casa espírita, porque a vibração não está adequada. Há muita intriga, há muita fofoca, há muita competição, há muita briga por cargo, por hierarquia. Então, se nós pararmos pensarmos que a doutrina espírita está ali no chão, como Jesus ia diretamente aos pobres, aos necessitados, aos excluídos, aos marginalizados, esse grupo que Jesus dava o apoio, e não aos poderosos, aos fariseus, que eram conhecedor pleno da teologia da época, mas não condizia a sua prática com o conhecimento que eles tinham. É o que nós chamamos na psicologia de crenças disfuncionais, ou seja, eu penso numa coisa, mas eu pratico outra. Um espírita que sabe que a honradez é um atributo de um ser humano de bem, mas que intriga, fofoca, intriga, conversas que causam distúrbio entre o centro, entre os voluntários. Isso não é um papel de um espírita. Por isso que é importante entendermos e despertarmos a verdadeira consciência, a tão conhecida reforma íntima. Aí vem aquele extraordinário pesquisador que eu gosto muito, Zalmino Zimmermann, que tem aquele livro grosso, O Perispírito. Tem outro livro grosso, parece uma Bíblia, A Teoria da Mediunidade. Faz um estudo aprofundadíssimo sobre os tipos de mediunidade. Ele estava estudando, ele fala de transvidência, de televidência, de conceitos que eu nunca vi na vida. Ele faz um estudo detalhado que é isso. E ele diz lá que não considera o espiritismo nem como uma crença, porque ela é vacilante. Eu posso ter uma crença e mudar essa crença, porque não está alicerçada no conceito racional, nem uma convicção plena, porque passa a ser uma concepção subjetiva máxima do conhecimento absoluto, ali fechado, que não pode ser questionado. Ele exclui os dois conceitos. Ele vai dizer que a doutrina espírita ou espiritismo é um sistema de conhecimentos que investiga, que revela a natureza espiritual, imortal do ser humano, a sua dimensão interexistencial, porque ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, até atingirmos a condição de espírito puro. E o principal conceito que ele diz, que o nosso processo evolutivo,
e estamos aqui para crescermos, para evoluirmos, tanto no campo moral, como no campo, né, intelectual. Então, esse é o papel do espírita, não é acusar o outro. Essa palestra é para você, essa palestra é para você, Bela. Não, essa palestra é para você, é para a gente, é para todos nós, os irmãos que estou falando. Então, serve para o quê? Um processo de autoanálise, de autoconhecimento, e não apontar o outro. Então, sempre colocando pedra, jogando pedra no outro, né? Apontando o cisco, e o argueiro está nos nossos olhos, a gente não consegue nem enxergar. Então, para que possamos de fato entender a doutrina espírita como esse sistema, esse corpo de conhecimento, que não é fechado, que Kardec diz que ele é progressista, ele vai ampliando esse conhecimento nas gerações futuras, faz parte do nosso papel como espírita. Eu estava conversando no outro centro espírita com a dirigente, disse assim: eu estou preocupado porque todos os pesquisadores espíritas estão desencarnando. Marinho Nobre, Sônia Carlos Schubert, Jorge Andréa, Hernani Guimarães, esses pesquisadores que fazem um estudo científico da doutrina. Ela disse: não, Alex, não se preocupe não, porque é o tempo que a espiritualidade está dando para a gente assimilar esses conhecimentos, mas a reencarnação desses espíritos superiores ligados a diversas áreas do conhecimento vai chegar, porque o mundo precisa passar do estado de provas e expiações para de regeneração, e não acontece num tapa. Então é o papel de nós espíritas, de espírito aqui da condição de encarnado, assimilarmos esses conhecimentos e utilizarmos em prática, né, as nossas vivências. Assim, e essas crenças que muitas vezes nós adquirimos desde a infância, mas que representam as chamadas crenças limitantes ou limitadoras, que é esse conjunto de pensamentos, de ideias, de concepções, de suposições, de julgamentos, de preconceitos que utilizamos para validar ou invalidar o outro, que tem um aspecto negativo, pessimista, negativista contra o próprio sujeito e contra o outro sujeito. É essa visão distorcida que nós temos da realidade. Observe essa imagem aqui, ó. O rapaz está embaralhado dos bloqueios da sua própria evolução. Existe a distorção da realidade, foca no problema. A pessoa pessimista: ah, eu sou burro, porque minha mãe sempre disse na infância que eu era burro. Eu acredito isso como verdade absoluta, é uma crença absoluta. É um exemplo. Não. Mas é um exemplo que acontece, né? Em muitas famílias que comparam um filho com o outro. Olha seu filho aí, ó, está estudando para se formar e você não quer nada. Aí a gente destrói o outro, porque é um espírito, são filhos, mas cada um tem a sua evolução, cada um tem o seu ritmo, tem a sua própria identidade. E o sistema de crenças, ele vai corresponder àquela identidade, faz parte da integridade daquele sujeito, daquele indivíduo. Mas quando essas crenças tornam-se limitantes, impossibilitam o crescimento do indivíduo, porque na verdade esses conceitos fazem com que ocorra uma sabotagem no nosso potencial intelectual, moral, no nosso próprio crescimento espiritual. Se eu chego numa casa espírita e diz que não, você nunca vai evoluir não, e algumas filosofias espirituais que dizem que você vai ser na próxima encarnação uma barata, você vai regredir a metempsicose. Como é que eu vou regredir, né, no estado de animal? Já passamos por essa experiência, por esses reinos, adquirimos as sensações, as percepções, estamos no reino nominal, vai adquirir o quê? A sensibilidade, sair da intuição para uma razão mais lógica, mais perspicaz, mais crítica, para que possamos futuramente desenvolver o amor pleno, que é esse sentimento puro que nós não sabemos ainda. Uma pessoa, para ter uma relação com a outra que está fazendo amor, já virou banal o termo do que é o amor. Então nós não compreendemos de fato o que é o amor na sua essência, na sua plenitude. É o gostar. Mas eu posso ter uma simpatia, eu posso desenvolver uma compaixão, eu posso desenvolver um sentimento de fraternidade, de solidariedade com o outro. Isso são manifestações do amor divino que muitas vezes eu não consigo compreender, eu não entendo. O principal obra que eu acho que Deus criou foi a figura materna.
Porque é uma experiência em que uma mãe gera na biologia, né, o corpo físico que será utilizado temporariamente por um espírito, para que a gente consiga perceber esse amor de mãe como uma representação ainda muito simples, simplória, né, imparcial do que seria o amor de Deus para conosco, que nos acolhe e que nos vê com justiça. E às vezes não conseguimos compreender isso, porque Deus utilizou isso. Aí vem aquelas mães narcisistas, controladoras, castradoras, o indivíduo acarreta durante a sua própria vida esse bloqueio, inclusive energético. Ok, Mário, eu não consigo, nunca vou mudar, porque estou, né, impregnado desses conceitos de que eu sou incapaz, né, eu sou fraco, eu sou inseguro, eu sou burro, eu não consigo evoluir, né? Eu sou um capeta mesmo, eu sou isso, aquilo. Então começa a depreciar a si mesmo. Então vamos quebrar essas correntes, essas amarras que causam fracasso, o medo, a angústia, porque forma um ciclo vicioso, esse pensamento negativo. Quando o Espiritismo explica a lei da sintonia e da afinidade, e que o primeiro veneno que nós tomamos é os nossos próprios pensamentos, e que eu vou projetar, né, essa desestima contra mim mesmo, o próprio foco de desequilíbrio é o seu próprio eu, que vai repercutir ali no perispírito, como eu falei na questão da cura magnética, através do passe magnético. Então você já se contamina dessas energias, desses fluidos negativos que vai contaminar o nosso perispírito e vai desembocar no corpo físico com as inúmeras doenças psicossomáticas. E Kardec, o que ele vai dizer desses conceitos? Kardec ele vai utilizar um conceito interessante de fé cega e a fé raciocinada, porque ele vai tentar aliar o conceito de fé, de crença, que era um atributo prioritário da religião, com o conceito filosófico de racionalidade, de pensamento crítico, reflexivo. É possível fazer esse elo entre filosofia, né, e religião, entre o conhecimento científico, acadêmico e a religião? Sim, é possível. E Kardec lutou a metade do século XIX tentando fazer essa organização, essa confluência desses conceitos. O tríplice aspecto da doutrina: religioso, filosófico e científico. Mas ainda nós estamos apegados a essas crenças limitantes que nos bloqueiam, que nos impedem o crescimento, porque é uma fé que não é questionada, ela é aceita de olhos fechados. Eu estou admitindo meu responsável, meu pai me disse que eu sou burro, começo a internalizar aquilo, eu vou criar um bloqueio energético para a minha própria vida e vamos o quê? Mobilizar todas as circunstâncias para que a minha vida dê errado. E acontece, porque tudo é energia, tudo é pensamento. Mas se eu tenho um pensamento elevado, se eu tenho um pensamento de confiança, de fé, sim, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu vou lutar para mudá-las. Eu vou tentar ser menos, né, ciumento, menos invejoso, menos egoísta, menos raivoso, vaidoso, porque eu vou ter o despertar dessa consciência e não essa submissão racional. Deve seguir aquilo porque é aquilo e aquilo é. Se a gente pensa nos conceitos que existem em muitas religiões que travam, né, a consciência humana ou que prega a violência, a questão da intolerância religiosa, de que um conhecimento religioso é o verdadeiro, é o ideal, nós estamos mobilizando essas energias negativas, o que deveria ter, na verdade, esses encontros ecumênicos entre as religiões que deveriam ser utilizadas para transformar a humanidade, destituindo das guerras, das violências simbólicas, não somente das violências psíquicas ou físicas. E Kardec ele vai utilizar essa fé raciocinada. Eu vou entender esses conceitos, eu vou estudar por que isso, por que aquilo. Existe uma coerência nisso, existe uma lógica nisso. É porque é um conhecimento inventado por Kardec? Não, foi estudado, foi pesquisado. E Kardec teve o cuidado de avaliar todas as comunicações mediúnicas, que ele chama de quê? O controle universal dos espíritos, que é um método de controle. Então, se eu dou uma comunicação aqui na reunião mediúnica, no Centro Espírita de Iracema,
que diz que Deus é um ser soberanamente justo e bom. Chega na outra casa mediúnica, diz que Deus é vingativo, pune, né? Manda guerras, inundações, porque está fazendo contra a lei divina. Então esse pensamento é conflitante. Então vou fazer o quê? Vou tentar avaliar, investigar outros tipos de comunicações em outras casas onde existe a predominância. Vou comparar os conhecimentos. Infelizmente, hoje não se vê mais na doutrina espírita, no movimento espírita, aliás, esse tipo de procedimento. Então, eu vou escrever um livro de um espírito tal. Não conheço esse espírito, não tenho intimidade, veio uma comunicação. Aí escrevi um livro, vou publicar um livro. Nem li o livro, publiquei um livro. Aí vou ler o livro, ele tem o quê? Erros basilares que contradiz os princípios, os postulados principais da doutrina espírita. Então, que tipo de espírito eu associarei? Servir de assessor, de instrumento. Já vou divulgando essas informações aí, porque é um mentor de luz digital. Então, temos que ter essa autocrítica, inclusive quando for a ler, avaliar os livros ditos espíritas, que tem muitos por aí que não são não, viu gente? Então, se eu tenho conhecimento dos princípios básicos dessa doutrina, que eu vou demonstrar depois, aí ele pode fazer uma avaliação mais justa e mais acertada. O que diz a psicologia, né? Essa terapia cognitivo-comportamental? Eu posso transformar as crenças limitantes, né? Essas crenças disfuncionais, numa crença fortalecedora. É uma crença que vai impulsionar o que? A autoestima, o respeito a mim mesmo, o alto amor. Eu me amo, eu me respeito, tenho as minhas dificuldades, mas eu tenho também as minhas competências, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho o meu valor perante Jesus, perante Deus, perante a minha família. Ah, minha mãe não me aceitou, mas perante a mim mesmo, eu me amo, eu me respeito, porque a gente é mais importante na nossa própria existência, porque é nós mesmos que vamos criar a nossa trajetória evolutiva, né? Minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão, nem meu marido, nem minha esposa, nem meu filho, que vai fazer a minha caminhada, a minha trajetória na matéria e espiritualmente. Somos nós mesmos, porque cada um tem o seu momento aqui de encarnação, e pode ser amanhã que a pessoa vai embora ali e não teve a oportunidade da matéria, né, assimilar o que é necessário para a sua própria evolução. Aí eu posso fazer aquela autoavaliação. Será que eu fiz o mais bem ou mais mal na balança da minha própria consciência? Então, essa autoanálise podemos fazer. Então, a partir do momento que nós estamos na casa espírita, que nos dá a oportunidade de trabalharmos essas nossas competências, desenvolvermos, que já diz, de auto-amor e de alo-amor, porque eu só posso desenvolver o alo-amor, o amor ao próximo, se eu tenho um amor comigo mesmo. Como é que eu vou distribuir o amor a alguém se não me amo, eu não me respeito, eu não me valorizo, eu me acho coitadinho, vítima do destino, com sentimento de culpismo exacerbado ou de desculpismo? Então faz parte da nossa própria evolução, da nossa própria consciência. A sério. Observa também interessante a diferença da fé cega e da fé racional. A fé cega, ela é dogmática, ela não justificada, porque nos tem a base lá no raciocínio, ela é não comprovada, aceita e ponto final. Mesmo se contradizer aos nossos conhecimentos mais científicos basilares, eu acredito que acontece. É passiva, não refletida e abalável. A fé raciocinada, ou racional, ela é teórica, justificada, ela é comprovada, ela acompanha o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento tecnológico, científico, ela é ativa, ela é refletida, eu reflito, eu busco, eu penso, eu repenso, e ela é inabalável. Quando Kardec diz no Evangelho que fé inabalável só é aquela que pode encarar cara a cara ou frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade, ele deixa claro que todo conhecimento, porventura, no futuro, após ele, que possa se enquadrar como um princípio ou um postulado espírita, precisa passar pelo crivo da razão, da lógica e, sobretudo, da ética.
um proceder que está contra a ética divina, que nos violenta, que violenta o próximo, não é, né, um postulado espírita que está justamente alicerçado na própria doutrina de Jesus, que é o bem. Então, se eu entender Deus como aquele que pune, que mata, que provoca enchentes, que provoca guerra, que estimula, né, as chamadas intolerâncias religiosas, haja vista das cruzadas, os pensamentos religiosos arcaicos, não vamos o quê? Desfigurar, né, a essência principal do divino, que é o próprio amor. Passe aí. E quais são esses princípios básicos da doutrina que todo espírita, né, consciente, convicto deve ter? A existência de Deus, não somente como inteligência suprema, a causa primária e direta de tudo que existe, mas como ser principalmente soberano, justo e bom. A gente não tem como configurar a inteligência artificial colocou uma luz, né, mas colocar uma luz como Deus de uma forma energética já é materializar Deus. A imortalidade da alma, como é que eu posso conseguir identificar e comprovar uma criança de meses que desencarna? Aí muitas vezes as pessoas falam, é uma aprovação para o pai, uma expiação para a esposa, para o próprio filho, pode ser uma completude da reencarnação, pode ser um processo que o próprio espírito pediu para a sua própria evolução, porque muitas vezes a dor, o sofrimento, as doenças kármicas, na verdade é um instrumento de libertação, de salvação. E essa alma nunca vai deixar de existir. É como se fosse uma borboleta, uma crisálida que vai transformar, vai na metamorfose e vai se tornar um espírito puro, um espírito de luz, aqui há milênios, há séculos, há diversas gerações nesse planeta ou em outro orbe. Pluralidade das existências. Como é que no infinito desse universo, desses multiversos, como alguns dizem aí, existe somente o planeta Terra? Engraçado que durante 1400 anos, até a Idade Média, tinha um modelo astronômico de Ptolomeu, geocêntrico, a Terra como centro do universo de tudo. O homem queria ser o centro de tudo na existência. Posteriormente, no século XVI, veio o pensamento lá de Nicolau Copérnico, estendido por Galileu e Kepler, de que é a concepção heliocêntrica, o Sol como centro do nosso sistema solar e não do universo. Como nós somos arrogantes, né? Estamos um pequenino sistema dentro, né, de uma galáxia. Imagine outras galáxias juntando os universos, como dizem. Então, a amplitude, pluralidade dos mundos, né, os vários mundos, que serve de etapa, de estágio, que vamos evoluir. Como é que eu quero ir para o mundo feliz, mundo celeste, se eu não tenho uma competência intelectual, moral para tanto? Então, depende do nosso autoburilamento, como diz Joana, e não depende do outro, como diz anteriormente. E a comunicação dos espíritos, a doutrina espírita só existe porque existem espíritos superiores, mais avançados, que vai assessorar nós, a todos nós. Nós somos crianças, infantis, bebês, em relação a esses espíritos, fazendo uma comparação, uma analogia, como espíritos adultos velhos, que está conduzindo o bebê num carrinho de criança. E nós temos ainda a arrogância de que somos superiores. Então são princípios básicos que a doutrina nos traz e servem para validar e invalidar as concepções ditas espíritas e não espíritas. Então, para finalizar, eu vou ler esse pequeno texto interessante dessa obra, Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, da coleção Fonte Viva, em que ele diz o seguinte: até que ponto a nossa crença, a nossa fé na existência de Deus é suficiente para o nosso melhoramento? Ele pega um trecho do versículo, né, em Tiago 2,19. Crês que há um só Deus e fazes bem. Mas os demônios, ou seja, os espíritos perversos, né, equivocados, também o creem e estremecem. Então muitos deles creem sim na existência de Deus, né, têm medo de Deus, culpa a Deus por estar no seu inferno consciencial e não acreditam que vão sair das suas sombras, das suas tristezas. Eles acreditam nisso porque ele é contra a lei de Deus, mas sabe que Deus existe. Olha o que diz: alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar o reconhecimento de nossas responsabilidades
em matéria de crença, de convicção, de conhecimento da doutrina espírita. Asseveramos a cada passo a convicção ineludível quanto à existência de Deus, porque nós sabemos que Deus existe na doutrina espírita ou fora dela, nas religiões monoteístas. Habitualmente enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa. Eu vou me adequar ao que aquela religião é condizente ao que eu penso e é satisfatório para mim. Se eu quero uma religião da teologia da prosperidade material, não fique na doutrina espírita. Vai procurar uma religião que dá o carro, dá um apartamento, um terreno, o que for, mas não a própria evolução espiritual. A fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno, construindo santuários, templos para reverendar a Deus, para honrar-lhe a munificência, a sua existência plena que nos protege. Pretendemos enobrecer em obras de arte, as artes sacras e inúmeras religiões. Sabemos admirar a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Deus está no microcosmo e no macrocosmo. Certificamos de que as suas leis são inelutáveis, tudo isso nós sabemos, desde que as foram estatuídas para a semente até as que traçam os caminhos das constelações. E ele finaliza: articulamos prece de louvor e súplica, nas quais lhe endereçamos anseios mais íntimos. Utilizamos a prece muitas vezes para pedir, é um ato petitório e não um ato de agradecimento, porque eu conquistei uma coisa até material, porque eu passei de uma doença, consegui superar, porque eu seria assaltado e tive a intuição, a inscrição do espírito amigo, para não naquele caminho e para outro caminho, ao tal livramento, como dizem por aí, a gente não agradece. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguirem tesourá-los. Queremos impor a existência de Deus para os ateístas, para que não acreditam em Deus. Tudo isso nós fazemos, religiosos cristãos e sobretudo espírita. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus, nisso ou naquilo. Deus me disse diretamente. Foi Deus que me disse, até essa. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus, a importância de Deus. Isso está em todas as religiões, segmentos e doutrinas monoteístas. E o Espiritismo não é diferente disso. Agora ele diz aqui para fechar: entretanto, ele faz uma ressalva, todavia, os espíritos perversos, os ditos demônios da época do Evangelho, também sabem que Deus existe. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Inclusive, crença da existência do chamado anticristo, que vai contra a evolução da humanidade e quer prejudicar a evolução do ser humano e da humanidade. Meditemos nisso, para considerar que, acima de tudo, importa saber o que fazemos de nossa fé. Tiago diz no versículo anterior: não basta ter fé, ter crença, é preciso obras. Como é que basta acreditar em Deus? Basta construir templos, basta construir obras de arte, basta pedir, contemplar a Deus, achar que está ouvindo diretamente o Espírito Santo, Deus no meu ouvido, para influenciar o outro. E a nossa fé, qual é a nossa responsabilidade contra o Espírito? Eu tenho a crença em Deus, mas como Deus, esse Deus perfeito, está tocando o meu Deus íntimo, o meu Deus interior, o meu despertar. Que Deus é esse? Eu sou partícula divina, todos nós somos. E esse Deus nosso, a gente não consegue despertar. Então não basta a fé externa, não basta a prática religiosa externa, não basta chegar à casa espírita, tomar passe, né, assistir palestra. Então, isso eu penso muito comigo. Então, é um processo de autoanálise. O que estou fazendo dessa fé raciocinada que o Espiritismo me possibilita como instrumento de evolução pessoal? Então, esse, para fechar, é para que possamos entender de que o Espiritismo não é apenas uma crença, não é apenas uma convicção. É um sistema de conhecimento que propicia-nos ao desenvolvimento da nossa própria moralidade, da nossa própria intelectualidade, em consonância com as leis divinas. Eu tenho que acreditar em Deus como algo externo, mas esse Deus está dentro do meu coração.
no meu próprio espírito, eu como espírito. Quando nós atingirmos essa consciência, estaremos integrados de fato como filhos de Deus. Ele diz que nós somos semelhantes a Ele e não igual a Ele. Então nós temos a partícula divina da perfeição relativa que podemos atingir, mas não a perfeição absoluta do nosso Deus, Pai Criador da vida. Muito obrigado, boa noite. Alguém aí leva o babador para Antônia, porque a baba está caindo e está Mas amiga, está nadando de braçada. Nós não tivemos uma palestra, tivemos uma aula. Né? Temos uma aula sobre o Espiritismo. Então, graças a Deus, nosso menino Antônio está aí. É isso mesmo, é para isso que a gente está aqui. Né, Antônio? Para levar a doutrina espírita para frente. Mas como Deus é grande, o Alex, nosso pecado é grande, você vai dar passe. Mas é isso, beba uma aguinha, respire. É isso, faz parte do nosso show. E a Aninha, nos despedimos do Instagram. Aninha, traga aí que a gente vai fazer o procedimento. E é isso, gente. Só gratidão, Alex, pelo material que ele trouxe, espetáculo de material aí. O Fé em Jesus vai ficar no Instagram, né, daqui? Vai ficar no Instagram agora, traga aí pra gente ver isso aí. E qualquer hora vocês podem chegar lá e consultar as palestras. Instagram do Centro Fraterno. Quem ainda não veio, vem. Cadê? Vê aí. Pronto. Aqui você vai fazer o seguinte. Aqui. Encerrar agora. Ok. Tá vendo? Encerrar.